Olha só, em Taubaté, a Escola do Trabalho do Centro abre a partir desta segunda-feira inscrições para 20 vagas no curso de padaria artesanal. Thaís Orlovic tem mais informações. A unidade da Escola do Trabalho está oferecendo 20 vagas para o curso de padaria artesanal. As inscrições já estão abertas a partir desta segunda-feira. A pessoa precisa ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF e, atenção, o comprovante de endereço e o título de eleitor tem que ser aqui da cidade, tem que ser do município. As aulas dão início no dia 3 de julho e 2 turmas foram abertas. No período da manhã, das 8 às 11h30 e o período da tarde, da 1h30 às 5 horas. De Taubaté, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam um aumento no número de casos de violência doméstica. Apenas em 2017, para se ter uma ideia, foram registrados 388.263 novos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os casos são mais comuns do que se imaginam e causam sérios transtornos nas vítimas. No namoro, sim, foi mil maravilhas. Porém, ele tinha algumas atitudes, mas quando a gente ama, a gente não observa, a gente passa por cima. E depois que a gente casou, já com 1 ano, eu observei que ele era uma pessoa bem grossa, não conversava direito, exigia muitas coisas e não escutava muito o que eu tinha para falar. Né? Daí ele começava com esse tipo de agressão. O relato desta mulher, de 40 anos, retrata a típica história do início de uma agressão. Auxiliar de enfermagem, ela foi casada por 17 anos. Deste relacionamento, nasceram 2 filhas. Casos como o dela não são unanimidade. 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de violência, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Em Jacareí, foram registrados 772 casos de violência contra a mulher em 2017. Nos 3 primeiros meses de 2018, o número de estupros dobrou se comparado ao mesmo período de 2017. Fazia boletim de ocorrência, fui maltratada na delegacia da mulher, porque lá eu não me encontrei um acolhimento e eu ficava sem ter para onde ir. Porque a partir do momento que você não é acolhida em nenhum lugar, é onde que eles agem psicologicamente na gente. A falta de apoio às vítimas é um contribuinte para que as denúncias muitas vezes não sejam realizadas. A violência familiar é tóxica também às crianças, que são vítimas invisíveis da violência doméstica. É lei, está previsto na Constituição que toda criança e adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas por lei a proteção a toda forma de negligência, discriminação, opressão, violência. Recentemente, entrou em vigor a Lei 13.431, no ano de 2017, que garante maior proteção às crianças e adolescentes na hora de depor, frente ao juiz, evitando o processo de revitimização. O depoimento especial, ele prevê, além de dar esse tratamento mais humanizado e adequado para a criança, ele também visa garantir o contraditório ampla defesa. Então, esse depoimento ele é passado durante a audiência, ele acontece ao vivo, e as pessoas que estão em audiência, o réu, o seu advogado, o promotor de justiça, todas as partes do processo vão assistir e podem eventualmente fazer perguntas que são traduzidas para a criança numa linguagem adequada pelo psicólogo que estiver fazendo a escuta. Casos de violência afetam profundamente o psicológico das vítimas, podendo acarretar em sérios danos no decorrer da vida. Com o passar dos anos, a criança vai levando isso para a adolescência, vai levando isso para a vida adulta, e aí os relacionamentos dela, que ela vai escolher, também vão ser permeados por essa violência, né? E aí a gente tem casos graves de depressão grave, ansiedade grave, que podem levar também ao transtorno do pânico, que podem levar ao o transtorno de estresse pós-traumático. É dever de cada um de nós, cidadãos, comunicar às autoridades qualquer ato sobre violência contra mulheres ou crianças.
A denúncia contra a violência doméstica pode ser realizada via Disque 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher. Já para casos de violência e abuso contra crianças e adolescentes, o meio é o Disque 100 e também entrar em contato com o Conselho Tutelar do município. Nossa reportagem entrou em contato com a Delegacia da Mulher de Jacareí, mas o órgão optou por não se pronunciar. Passageiros que utilizam os ônibus do transporte coletivo de Taubaté agora podem comprar o cartão rápido, que permite a integração. O ponto de vendas da empresa APC, responsável pelo transporte público de Taubaté, vai ficar na Praça Dom Epaminondas até o dia 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, e aos sábados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Para comprar o cartão, que será vendido no valor de uma passagem, R$ 3,50, o passageiro precisa preencher um formulário com os dados básicos. No ponto de vendas instalado na praça, só será possível comprar o cartão rápido. Para carregar ou adquirir outros tipos de cartões, como o de pessoas idosas com alguma deficiência ou estudantes, o passageiro precisa ir até a loja da ABC na Rodoviária Velha. Com o cartão rápido, é possível trocar de ônibus no intervalo de 1 hora, pagando apenas a primeira passagem. Segundo a Prefeitura, até o final de julho, os passageiros também poderão fazer essa integração entre os ônibus e as vans da TCTAL, responsável pelo transporte complementar de Taubaté. A gente confere a segunda parte da entrevista de hoje. Às vezes a pessoa é tomada assim pela pressa para fazer logo o casamento, aí faz uma coisa corrida, de repente quer fazer de novo a festa. Nós vamos falar sobre aqueles que renovam votos já, mas antes essa história da formalidade. Eram 7 dias para homologar sob pena de nulidade, agora aumentou o prazo? Sim, agora aumentou o prazo. Na verdade, o casamento civil, ele é todo tomado pela burocracia, então ele tem todo um prazo a ser cumprido, tanto antes quanto depois do casamento. Então, os noivos têm que... Ninguém, além do casal, pode dar entrada no cartório. Ninguém pode representar o casal no cartório. Então, eles têm que dar entrada. E aí, depois, onde eles escolherem fazer o casamento, por exemplo, nós somos ministras de rito. Então, se eles optarem por dar entrada no cartório e fazer o casamento conosco, nós acompanhamos todo o processo e depois nós registramos esse casamento quando feito na nossa região. Se não, a gente entrega a documentação, feito o casamento, eles têm que registrar o casamento. Então, eles dão entrada, espera correr o proclama, porque ainda tem que correr, né? A gente está aqui no Brasil, você não pode casar 2 vezes, porque é crime, né? Então, existe a obrigatoriedade de correr, de dar publicidade ao proclama. Então, tem publicação em diário oficial, ele fica exposto no cartório, e para isso existe um prazo. Não pode casar 2 vezes em concomitância, né? Concomitância. Se o cara for divorciado, ele pode não casar há problema nenhum, vez. Não há problema nenhum. Mas como em outras culturas, a pessoa pode ter 2, 3, 4 esposas ao mesmo tempo, né? Aqui no Brasil, não. Isso é proibido por lei. Então, tem que ter esse tempo de burocracia. O que acontece é, você tem que dar entrada entre 90 e 30 dias antes da data do casamento, para poder ter esse prazo, sai toda a documentação, você faz o casamento e depois você tem um prazo após a assinatura para você registrar o casamento e sair a certidão. 90 dias agora. Que é esse que você está falando. Eram 7 dias, agora são 90. É porque também o que acontece é que muita gente sai em férias, aproveita o tempo de férias para poder sair em lua de mel, então às vezes 7 dias é muito corrido, eles acabam se preocupando. O registro não há necessidade de ser o casal. Após o casamento, qualquer pessoa pode ir registrar o documento. Mas o casal, às vezes, gosta de participar de todos os momentos e eles mesmos querem fazer. Certo. Então, acabou-se chegando a um consenso que era melhor ampliar mesmo esse prazo, né? A organização, né? Uma festa, um cerimonial. Qual é a diferença que há entre um cerimonialista e um celebrante? Ótima pergunta. Essa é uma questão realmente que tanto os profissionais realmente da área às vezes se confundem, alguns se confundem, e quem dirá aí os casais. O cerimonialista ou o assessor de evento social é quem vai organizar
toda a festa. É ele que, desde o início, o casal procura esse profissional, contrata esse profissional e é ele que vai correr atrás de buffet, do local da festa, dos trajes, de toda a parte de decoração. Do brinde convite. Do padrinhos. convite, de tudo. Então, ele é a pessoa responsável por fazer os orçamentos, por indicar os melhores profissionais, os fornecedores da praça e do ramo, que são realmente bons, porque, infelizmente, a gente teve um período onde muitos casais pagavam os seus valores, que não são valores baixos, pagavam um valor alto pelo casamento, chegava no dia, a empresa havia falido, havia ido embora. Nossa, como então, tem isso, hein, gente? Tem que muito, tomar um cuidado danado. Demais. Então, com viagem, a agência faliu, o outro fez. Tem que ver realmente quem tem respaldo. Exatamente. Né, e o profissional, o cerimonialista, ele é o profissional que está acostumado a transitar nesse meio, então ele sabe exatamente quais fornecedores do mercado são os fornecedores capacitados para determinado evento. Inclusive tem o sapato para o calo apertado também. Quem está com pouco dinheiro, ele vai e Não encaminha tem quem tem mais. É ele que vai saber exatamente qual é o orçamento que o casal dispõe para fazer o casamento dos sonhos do casal. Mas esse casamento dos sonhos tem que se adequar realmente ao orçamento, né? Aquilo ali que realmente o casal tem condições. Hoje em dia, o cerimonialista é a pessoa que também conduz toda essa questão, porque não adianta você também entrar e ter um casamento lindo e maravilhoso e permanecer aí com dívidas eternas, né? Então, hoje em dia, o celebrante e o cerimonialista são coisas muito distintas e o celebrante é a pessoa que realmente vai celebrar, é o que vai conduzir o casamento no ato. Trazendo aqui para o exemplo do futebol, você que é marido ou está pretendendo ser marido, né? O cerimonialista é o meio-campo, ele arma a jogada e o celebrante é que faz o gol. Perfeito. Né? Na hora chega lá e pimba, faz o gol. Perfeito. Na verdade, o celebrante é a pessoa que vai atuar apenas na hora da cerimônia. O cerimonialista, não. O cerimonialista, ele cuida de todos os detalhes. O parte da papelada, então, do acompanhamento é com o celebrante. É com o celebrante. A parte de acompanhamento, a parte burocrática é com o celebrante. O celebrante é responsável pela celebração. Pela parte onde a noiva entra, que tem os padrinhos, cortejo e a celebração. Seria o que fazem os pastores, os padres, algum membro de alguma instituição religiosa. É a pessoa que cuida do momento da celebração. Ela vai celebrar o casamento. A gente pode escolher o tipo de preleção que o celebrante vai fazer? Sem dúvida. Isso é a celebração, o interessante da celebração e o grande diferencial é porque ela é personalizada. Então, assim, a gente recebe casais que têm religiões diferentes, que têm culturas diferentes, famílias diferentes. Então, a gente tem que adequar a celebração a todo esse perfil. E isso é o legal da celebração, porque ela tem essa distinção da celebração religiosa, especificamente só religiosa. A gente faz essa adaptação. Eu tenho a impressão que a gente tinha que fazer uns 10 programas, 20, para vocês contarem tudo isso, inclusive a parte emotiva que vocês já acompanharam, mas nosso tempo está curtinho. Se dependesse da gente, a gente ficaria aqui dias falando sobre isso, então, porque experiências vou pedir para vocês várias. deixarem um endereço na internet, alguma coisa que possam ter. Eu tenho certeza que o pessoal está cheio de dúvidas lá em casa ainda. Sem dúvida. Quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, nós estamos nas redes sociais. Então, acha a gente como Acontece Evento no Instagram, @AconteceEvento10 no Facebook. E a gente deixa os nossos contatos, quem quiser mais informações. Lá nesse Instagram tem fotos. Foto, vídeo, então tem bastante material. Tem bastante material, tem alguns depoimentos de noivas que já passaram conosco, então elas podem dar contam um pouquinho da experiência delas, como foi. E o pessoal que quer renovar votos também. Sim. A mesma renovação de votos, 15 anos. Hoje em dia está muito na moda a festa de debutante, voltou com tudo. Então, os pais querem fazer também. E para tudo isso existe o papel do celebrante. Que legal. Olha, eu gostei muito de conversar com vocês, porque casamento é uma coisa que realmente alegra, que enche a nossa alma, né? E eu acho que muita gente fica aí com... é cafona, não sei o quê. Olha,
falar de amor não tem cafonice, coisa nenhuma. A gente tem que amar muito mais, tem que mostrar realmente o que é o sentimento que cada um tem no seu interior. Isso é muito bom, muito legal e é o início realmente do sucesso de uma relação. Tenho certeza que se vocês acessarem, né, os endereços que elas estão mencionando aqui, vão encontrar muitos caminhos e muita inspiração para celebrar a união. A seguir, acompanhe a última parte da reportagem especial sobre retratos da leitura. Repórter Setorial volta já já.